Estamos de volta com o Horizonte Debate, discutindo hoje desafios da mineração. Pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473, as suas opiniões são sempre muito bem-vindas. Você consegue conversar com a gente. E, caro telespectador, telespectadora da TV Horizonte, os intervalos, às vezes, para esse psicólogo que apresenta esse programa é super engrandecedor. Primeiro que toda semana a nossa produção ela escolhe as melhores cabeças da cidade para falar de algum tema. E o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente fomenta de discussão aqui é sensacional. Professor Beck, eu quero uma inconfidência desse último intervalo. O que é esse triângulo de desenvolvimento que o senhor colocava para a gente? Você tem que ter, Jairo, um equilíbrio na vida. Em todas as atividades humanas, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, a lucratividade per si, ela pode ser danosa. Se você visa só a sua lucratividade e não olha aspectos, por exemplo, de responsabilidade social, de preservação de meio ambiente, amanhã ou depois você vai pagar um preço e a sociedade vai pagar um preço. Eu tomo a liberdade de falar da ANM, Agência Nacional de Mineração. Eu tenho acompanhado o trabalho que a ANM está fazendo, a modernização pela qual a ANM está passando. Por exemplo, hoje, uma pessoa quer obter um documento na ANM, nos vários níveis da cadeia de evolução de um projeto mineral, desde a pesquisa até a lavra, a produção, você faz isso de uma forma toda informatizada, tá? E a ANM, com restrições orçamentárias, só por uma mudança de mentalidade e pessoas novas, competentes. Então, de uma forma também, cobrando a responsabilidade das empresas de mineração, dando a elas direito a se manifestarem. Então, esse processo sinergético, envolvendo as empresas de mineração, a agência reguladora, a sociedade, nós profissionais da área, o governo, tendem a nos propiciar um desenvolvimento com muito mais sustentabilidade. E aí, a lucratividade e o benefício econômico é a razão de você investir em mineração e não aplicar o seu dinheiro simplesmente no mercado financeiro sem gerar um crescimento econômico, não é? Você pode deixar o seu dinheiro no mercado financeiro, individualmente oferir um aumento no seu patrimônio, mas qual é o benefício social disso? Ao passo que você investe numa indústria de base como a mineração, gerando 3 empregos para cada um gerado na mineração, você gera 3 empregos, a jusante e a montante, nas indústrias que a servem e nas indústrias que dependem dela. Tudo que nós estamos vendo aqui depende da mineração, tá? A sociedade precisa saber disso. E nós, por uma falha de comunicação de nós, da mineração, a sociedade não sabe disso. A gente precisa mudar isso e nós vamos mudar isso. Eu me lembro que em todas as participações do João, essa provocação foi sempre feita. Sim. Ô, João, não com a classe e a competência que o professor Beck colocou para a gente agora, né? Um estado diferente, um estado eficiente, né? O slogan do governo Zema, que se elege o governador Romeu Zema, um empresário de sucesso, que conquista a confiança de grande parte do eleitorado de Minas, que confia nele como um gestor privado de qualidade que fará algo no Estado também de qualidade, isento, incorruptível, uma pessoa que tem a sua competência. Como que um Estado, secretário, se coloca dentro desse tripé que o Beck colocou para a gente, que eu espero que o Estado me defenda? Eu espero que o Estado, na competente equipe que o secretário Germano de Meio Ambiente tem para regular,
para dizer que pode ou não pode. Eu estou falando desde um posto de gasolina perto de um lençol freático a uma lavra de ouro que o indivíduo descobriu, mas que está próximo, sei lá, no curso de usar um outro metal pesado como o mercúrio, de uma escola lá por perto. Como que um Estado que é eleito no seu chefe do executivo, um empresário, vai poder defender a gente, secretário, nesse sentido? Jairo, basta ver quão célere, quão rápida foi a resposta que o governo deu em vista do que foi Brumadinho, 20 e poucos dias, né? 24 dias, 25 dias o governo não teve após nem o início tempo, do governo. A nova lei de barragens, a lei 23.291 do ano passado, ela foi sancionada menos de um mês após a tragédia de Brumadinho, ainda em fevereiro. Né? E é uma lei que é considerada excelente do ponto de vista do equilíbrio. Ela conjuga interesses, obviamente, econômicos com uma preocupação muito forte em relação à sustentabilidade e à segurança humana. Né? Ela, por exemplo, ela já proíbe a construção de barragens a montante e já prevê, né, um cronograma, né, uma transição para o descomissionamento paulatino de barragens a montante. Então, isso foi um avanço importante que o governo Zema conseguiu promover a menos de um mês do acidente. Né? E, ao mesmo tempo, nós lá no Desenvolvimento Econômico estamos trabalhando muito em prol da diversificação econômica. A gente não pode esquecer, né, que os municípios que são municípios mineradores, eles daqui a pouco deixarão de ser mineradores. Né? O minério, ele é um bem finito. Né? E, portanto, o que acontecerá com Itabira, com Nova Lima, com Congonhas, com Itabirito, com municípios que, em boa medida, dependem da mineração. Né? Então, nós estamos trabalhando no Estado um plano robusto de diversificação econômica, inclusive trazendo uma metodologia do Banco Mundial para que nos sirva de base, sirva de orientação, né, no sentido de que a gente consiga encontrar vocações, né, e potencialidades nesses municípios. A gente não pode esquecer que o quadrilátero ferrífero é uma região que circunda a cidade de Belo Horizonte, que é importante do ponto de vista de natureza, né, então tem um potencial turístico imenso, e é o grande repositório da nossa cultura, do nosso patrimônio histórico. Né? Então é preciso melhorar o que é nossa política de turismo para essa região, né? Ao mesmo tempo pensando no patrimônio imaterial, pensando em gastronomia, pensando em maneiras de melhorar a vida dessas pessoas que, no final das contas, daqui a um tempo, não mais serão empregadas na mineração. João, não que o discurso itabirano seja lindo, belíssimo, mas também melancólico, como o de Carlos Drummond de Andrade. Na hora que ele escreve do Pico do Cauê, que nem existe mais. Sim. Itabira hoje é uma cidade que carece um pouco disso que o secretário está colocando. Itabira perdeu o emprego e perdeu a lavra, um grande buraco. O itabirano ausente em Belo Horizonte, que está escutando a gente agora, que está assistindo a gente agora, escreva para cá se você concorda com a minha opinião. Qual que é a distância entre acabar a mineração e essa população ficar carente total de recursos, João? Itabira, eu não vi o último número divulgado, mas ainda tem a reserva de minério de ferro, como Minas Gerais tem, tá? Minas Gerais tem a maior reserva de minério de ferro certificada do Brasil. Um número que aparece por aí, a reserva de minério de ferro do Brasil está entre as 5 maiores do mundo, na ordem de perto de 30 bilhões de toneladas, e, por enquanto, a maior parte está ainda em Minas Gerais, a reserva certificada, reserva devidamente. Itabira ainda tem vários anos de lavra ainda, tá? Apesar de ter diminuído o ritmo, mas ainda continua. E a outra coisa que precisa ser olhada é que todos os estudos que já foram feitos, é fácil de verificar a melhoria do IDH das cidades mineradoras. Nós temos, inclusive, entre os mais altos, tá, né? Ainda esses IDHs estão nessas Por quê? Nessas Por quê, cidades. João? Por que, secretário? Por que, Beck? Você tem o Poço de Caldas, você tem Nova Lima, e a própria Itabira ainda está com o nível razoável. Porque a riqueza é gerada, né? Existe a compensação financeira pela exploração mineral, que os municípios oferem 60% da CEFEM. Sim.
Então, isso tudo gera um volume de dinheiro muito, e se bem empregado pelas administrações públicas, gera uma riqueza e aumenta o nível de qualidade de vida, o índice de desenvolvimento humano, como colocou o João, dos municípios mineradores. É possível fazer, claro. Nós fizemos um diagnóstico e vimos que a questão do IDH é um pouco mais complexa. E, inclusive, Itabira se situa um pouco abaixo do esperado e que, de alguma forma, contrasta com Nova Lima, né? Obviamente, ali uma região de expansão da Zona Sul de Belo Horizonte. Mas a importância da CEFEM, né? A CEFEM, ela pode ser empregada para projetos de diversificação econômica, para programas sociais que visem aumentar o IDH. E, claro, é muita arrecadação. Então, no final das contas, com bons prefeitos, né? Pensando numa boa gestão, é natural que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dessa cidade, seja alto. Me chamou um pouco a atenção de Itabira, que não está nesse primeiro patamar aí mais alto de cidades com IDH mais alto entre as cidades mineradoras. Né? Perfeito. Foi um desafio bacana, viu, secretário? E só para complementar, Jairo, se você me permite, claro. A questão da preparação da mão de obra ou da população quando da exaustão do minério. Porque nós estamos falando de Itabira, estamos falando de Nova Lima, estamos falando de regiões na região metropolitana, em regiões metropolitanas ou circunvizinhas. Mas pense aí num agreste, num sertão, num local remoto. É por isso que eu havia colocado a ideia de Nova Lima, só puxando a melancolia da escrita de Drummond. Professor Beck, eu vou voltar contigo no quarto bloco, até mesmo para que a gente possa pensar como que a gente deixa de ser um estado com uma vocação minerária tão grande, mas para a gente também produzir essa riqueza aqui também. Nós vamos para um breve intervalo. Fique com a gente, até daqui a pouco.